Eu estive analisando vários vídeos sobre conquista amorosa, tanto do ponto de vista feminino quanto do masculino, né? Gente, pelo amor de Deus, eu tô, assim, apavorada, sem entender como que a gente tá chegando nesse nível, sabe? Eu acho que, na maioria dos casos, não todos, obviamente, deveria ser interditado, sério. A pessoa deveria ser proibida de exercer a função de coach. Porque é tanta merda, gente, mas tanta merda. Eu fiquei passada, assim, acho que deve ter um mês, ou quase um mês, consumindo esse tipo de conteúdo. E, gente, é muito lixo de uma vez só. Eu percebi que em ambos os casos, tanto para o homem quanto para a mulher, eles ensinam a questão dos jogos de conquista. O pior desses jogos é que uma parte consiste em você, tipo que, aguardar a atitude do outro. Entende? Ambos, tanto homens quanto mulheres, ensinam o sexo oposto a, tipo que, esperar. Porque a atitude do outro quer dizer se o outro vale a pena, quer dizer se o outro está interessado de fato ou não. E a merda desse processo todo é que, primeiro, é como se você etiquetasse pessoas e padronizasse pessoas como se todas elas fossem iguais, e você ignora as nuances, assim, que diferencia as pessoas umas das outras, e isso é muito ruim, porque uma determinada atitude, para mim, pode significar algo totalmente diferente do que significa para você. Vou falar uma coisa para vocês. Nenhuma pessoa de valor, nenhuma pessoa que se valorize, que tenha autoestima, nenhuma pessoa que seja emocionalmente estável e saudável, ela vai fazer jogos ou se submeter a jogos. As pessoas que estão nessas condições, elas querem um papo reto. Elas querem uma coisa preto no branco, o mais claro possível, sabe? Então eu vou ficar demorando propositalmente a responder uma pessoa que tá conversando comigo. Não tem por que eu fazer essa merda, entendeu? Porque justamente não preciso de truque pra massagear meu ego. Eu não preciso, porque eu já tenho a minha autoestima em dia, eu já sei quem eu sou. Eu não sabe, qual é a necessidade de eu ficar fingindo que eu estou ignorando esse homem se eu tô querendo ficar com ele? Entendeu? Faz o menor sentido. E outra, o cara ou a mulher, porque isso está sendo ensinado dos dois lados, né? A pessoa que ela realmente tiver interessada em você, ela vai demonstrar isso, mas à medida em que ela vê que você está fazendo um jogo, ou que você, dentro desse contexto de jogo, você fique gerando muita dúvida, essa pessoa vai pular fora. Ela vai pular fora porque ela vai manter essa merda pra quê? Qual a utilidade de manter isso? Me explica. Pra ficar ansioso esperando uma mensagem? Sabe? Você acha que uma pessoa que se valoriza, ela vai ficar ali pensando o que você tá fazendo no dia tal, se você poderia estar com ela, ao invés de ela simplesmente procurar outra pessoa? Entendeu? E a questão dos jogos, gente, além de ser extremamente infantil, falta noção, falta objetividade. E assim, um ponto importantíssimo que ninguém está levando em consideração é que a gente está no Brasil. O Brasil é o lugar mais ansioso do mundo. É onde as pessoas mais sofrem com ansiedade. E assistindo esses vídeos de conselho para relacionamento, a gente pode compreender por que tanta gente que está tentando encontrar alguém legal está sofrendo tanto. Elas passam mal com essa questão de ansiedade, de fato, mas não é complicado você entender por que isso está acontecendo. Por que está havendo tanto desencontro? Por que está tão difícil para homem, está tão difícil para mulher? E por que tanta gente continua piorando essa questão da ansiedade? Cara, consumir esse conteúdo você entende o porquê. Porque o posicionamento que eles ensinam às pessoas é a coisa mais ridícula do mundo, sabe? Então, basicamente, você tem que se fingir de frio, porque se você demonstrar um pouco mais de afeto, às vezes até mesmo de educação ou de preocupação com a pessoa, você passa como emocionado, ainda que você não seja só uma pessoa afetuosa. Aí, um ponto que eu sempre falo aqui, que eu falei lá naquele primeiro vídeo que deu maior problema sobre os homens, que eu percebi que esses
coaches para homens, até mesmo uma mulher maluca que fica falando merda, ensinando o homem a fazer merda, eu percebi que eles ensinam uma coisa muito escrota. Que pra muita mulher, gente, amigo, isso não vai funcionar. Eu mesmo sou uma, isso não vai funcionar. Que aguarde o contato da mulher. Aguarde a mulher correr atrás de você. Gente, tipo, a merda é que vocês pegaram o pior, e o Red Pill tá muito em cima disso, né? Vocês pegaram o pior do lado feminino pra si. Em vez de você pegar a parte feminina que é legal, que é tipo, que é a facilidade de diálogo, a parte emocional mais aberta, que é o cuidado com o outro, né? Enfim, tem uma série de coisas que diz respeito ao universo feminino, ao ser mulher, né? Que vocês poderiam ter absorvido e não fizeram. Vocês escolheram justamente a parte escrota. Qual é a parte escrota? É justamente essa questão de joguinho, ou essa questão de não ter iniciativa, né? Não fazer o que tem vontade de fazer e aguardar a atitude do homem, no caso, né? Então vocês esperam que a mulher que mande mensagem, a mulher que vá atrás. Aí eu vi um que foi muito engraçado. Eu falei, não, mano, não. Não, aí isso explica muita coisa, né? Que o cara falou que quando a mulher tá interessada, ela vai lá e toma a atitude de postar um story com o cara. Caralho, aonde que isso pode ser usado para determinar interesse em alguém, gente? Gente, que loucura é essa? Que loucura é essa? Não faz o menor sentido. Aí, quer dizer, então, que se a mulher não se prontifica, né, a postar uma história com você, ela não tá interessada em você. Ela não quer nada com você. Ela não tá disposta a algo sério, né? Não faz o menor sentido. Às vezes a pessoa é só discreta, é meu caso. Às vezes a pessoa é discreta, ela não quer abrir a intimidade dela para outras pessoas. Entende? Qual é o problema de ser assim? Aonde que isso tem que ser um fator determinante? Bom, outro ponto que foi o pior. Meu Deus do céu, foi horrível esse. E pior, que veio de uma mulher, cara. Veio de... Uma não, várias. Eu vi isso em várias, mas assim, teve uma específica que eu tenho vontade de ajudar essa mulher, porque ela deve ser, a vida sexual dela deve ser um lixo, porque olha só, existe um consenso, né, de que a mulher não deve dar no primeiro encontro, ela não deve transar com o cara logo de cara, assim, ela não deve se deixar levar pelos desejos que ela tiver. O pior, quanto mais você puder segurar esse desejo de transar e você não transar, melhor. Gente, 2023? Sério? Sério isso, cara? Vocês não têm vergonha de ensinar isso pros outros, não, gente? Agora, a pergunta que não quer calar. O desejo sexual e a vontade genuína da mulher, ela faz o que com isso? Ela enfia no cu? Não, ela enfia no cu. Porque, assim, ela tem que se encolher pra ver se vai caber num relacionamento. Não existe relacionamento, ok? Não, o cara não foi... Isso não... Por que esse posicionamento não cabe hoje em dia? Porque quando a mulher precisava fingir que ela não tinha desejo sexual, era muito tempo atrás, gente. Há muito tempo, sei lá, 100 anos, 50 anos, 100 anos, 200 pra trás. Aí tudo bem, mas a mulher, ela era um objeto. Ela era uma coisa que ela pertencia aos homens, primeiramente ao pai e aos homens da família, né? E ela era trocada através de negociada, ela era negociada. Então, dessa forma, ela realmente deveria se dar o valor, porque a virgindade dela, né, a buceta dela era um prêmio, era uma coisa, entendeu? Que ela negociava para ela poder ter um homem, porque aquilo ali era necessário, né? A mulher que ela não conseguisse, ela não teria valor. Então, antes do feminismo, essa merda fazia sentido, entende? Agora hoje, em 2023, você trabalha, você tem direito a voto, você viaja sozinha, você tem direito sobre o seu corpo, coisa que até pouco tempo atrás você não tinha. Né? Então hoje, se uma mulher, uma coach escrota do caralho, igual um canhão que eu vejo aí, eu peguei um ranço dessa mulher, é feia, né? Mulher feia só faz merda, né? É incrível. Mas, cara, se uma anta dessa pode parar aqui no YouTube e falar merda pra outras mulheres,
é graças ao feminismo. Ela acha o feminismo uma merda, mas é graças ao feminismo. Porque se não fosse isso, se fosse nessa época aí, onde essa ideia ridícula da mulher não transar quando ela quisesse, tava coerente com a época, ela nem poderia abrir a boca, que dirá falar um monte de merda na internet pra todo mundo ver. Então, a falta de lógica dessa galera é assustadora. E o pior é que isso não corresponde à realidade, gente. Sem falar o seguinte, né? A querida que ensina mulheres a não transar no primeiro encontro ou a protelar a trans o máximo que ela puder. Cara, a mulher que fala uma merda dessa é uma mulher frígida. É uma mulher frígida. Pergunta, vem cá, meu amor, me fala uma coisa. Você já gozou? Metendo. Não vem com papinho de vibrador, de sexo oral, não. Eu tô falando metendo. Com pau. Você já gozou? Não. Eu sei que a resposta é não. A resposta é não. Ponto. Eu não. Você não sente porra nenhuma quando o cara tá metendo em você. Por que vocês não falam isso pra os clientes de vocês? Porque essa é a verdade. Porque eu vou te falar, minha filha, a sua xereca, ela deve ser mais seca do que o deserto do Saara. Sério. Porque olha só, a mulher que ela tem desejo sexual e ela gosta de transar de fato, né? Pau com buceta é gostoso pra ela, ela jamais vai indicar pra outra mulher não transar no primeiro encontro ou sei lá quando. Eu nunca vou ensinar isso aqui no meu canal. Nunca. Você sabe por que eu nunca vou ensinar isso? Porque eu gosto muito de sexo. Graças a Deus, o sexo pra mim, ele é essencial. Ele é tão essencial quanto comida, quanto água, quanto as pessoas que eu amo na minha vida, entendeu? Ele realmente é uma coisa necessária. Eu não vou iniciar um relacionamento amoroso se eu sexualmente não for compatível com aquele homem. Pra que eu vou querer um homem que ele não transa direito comigo ou que a minha conexão sexual com ele não funciona? Eu vou fazer o quê nessa porra? Entende? Eu vou querer um homem pra quê? Pra eu dizer pra sociedade que eu tenho um homem do meu lado? Pra que eu vou querer esse caralho? Eu quero um relacionamento pra eu ser feliz com a pessoa, pra eu ter um companheiro, pra eu dividir a minha vida com a pessoa. Mas a base dessa felicidade conjugal, ela consiste em uma vida sexual ativa e feliz, onde eu vou conseguir gozar plenamente. Metendo, querida, metendo. Então, se eu não conseguir isso, se eu sexualmente eu não for compatível com o cara, ou se o cara não cumprir a parte dele dentro desse contexto, eu vou querer essa porra pra quê? Porra, pra quê? Aí você entende como que esse papo de não dá pra ele no primeiro encontro, não dá pra ele não sei quando, isso é papo de mulher frígida? Porque uma mulher que valoriza o sexo, ela valoriza o próprio prazer, ela consegue esse prazer com penetração, essa mulher, ela jamais vai chegar pra outra e vai falar, não faz isso aqui não. Não faz não, tá bom? Faz não. Por quê? Porque essas mulheres, essas coaches que ensinam essas porcarias pra vocês, são mulheres que não gozam. São mulheres que duvido se a vida sexual delas é plena. Elas transam, provavelmente, elas usam o sexo, provavelmente, como moeda de troca. Tem uma frase de um personagem no livro de Sidney Sheldon, eu esqueci o nome do livro, acho que é Nada Dura Para Sempre o nome, que ele fala uma coisa que cabe perfeitamente para essas mulheres aí do YouTube, que ficam ensinando essas porcarias para vocês, que o personagem fala assim, as mulheres, elas usam a buceta para poder atrair a gente, os homens. Quando elas conseguem atrair para um casamento, elas esfriam, porque na verdade elas aturam o sexo para poder ter o relacionamento, enquanto nós homens aturamos o relacionamento para poder ter o sexo. Só que isso, gente, isso é realidade, isso funciona para a maioria dos casais. Você olha, você enxerga, você sabe, né, quando o casal transa direito e quando não transa, né? Então a pessoa, elas normalizam uma vida de mentira. Porque se você tá num casal e você não tem uma vida sexual satisfatória ali, você sendo uma pessoa jovem, não tô falando se você tem 70 anos não, meu bem. Aí é outra parada. Agora, se você é uma pessoa jovem e você se submete a ficar num relacionamento só pra poder usar o sexo como moeda de troca, que é o que essas mulheres estão ensinando a fazer, o que esses coaches ensinam vocês a fazerem, é um papo de uma pessoa que não entende o porquê da própria sexualidade, né? Ela transa porque impõe que elas transem para poder ter um relacionamento, e não porque elas têm vontade genuína, e não porque elas são mulheres que sentem tesão e gostam de ter um homem dentro delas.
Entende? Então é por isso que eu nunca vou ensinar uma merda dessa pra vocês. E outra, não acredita nesse papo de que relações elas não crescem pela via sexual. Gente, isso é mentira. Isso é muito mentira. Vou falar pra vocês. Se o cara gostar de você, se o cara achar que você é interessante pra vida dele, se ele achar que você vale a pena conhecer e ficar, cara, você pode transar com ele, você acabou de olhar pra cara dele no meio da rua. Você transou com ele, e se ele gostar de você, ele vai tentar ficar com você. Independente de quando você vai transar. Se o cara, por outro lado, se o cara já decidiu que não vale a pena, se ele achou que não quer você por alguma razão que cabe só ele decidir, você vai demorar 1 mês, 2 meses, 3 meses pra transar e ele não vai te assumir. Ele pode, no máximo, transar com você. É assim que ele conseguiu, transou 1, 2, acabou, tchau. Não acredita nessa merda de que, o cara só transou e meteu o pé porque eu dei e ele me achou fácil porque eu dei. Aí por isso ele não quis um relacionamento. Porque se eu tivesse demorado a dar, ele ia querer um relacionamento porque eu dei tempo dele criar conexão emocional. Isso é mentira, gente. Isso é mentira. Eu falo pra vocês da minha experiência. Se o cara tiver que criar uma conexão com você, ele vai criar, independente da época em que você for dar pra ele. Essa merda que esse pessoal ensina são 2 questões. Primeiro, eles precisam vender curso. Eles precisam vender livro. Precisa ter conteúdo aqui pra passar no YouTube. E eu vou falar outra coisa. Você acha que um cara, ele não vai saber quando uma mulher tá transando? Isso eu falo pela minha experiência, tá? Você acha que um cara, ele não vai saber quando uma mulher tá dando pra ele porque ela tá com vontade de verdade? Ou porque ela tá usando esse sexo como uma forma de barganha? Você acha que o homem não consegue entender isso, gente? Vocês acham? Sério. Se a gente que tá de fora, com o mínimo de sensibilidade que a pessoa tem, a gente olha certas coisas, a gente já percebe. Às vezes só de falar com uma mulher que tá me contando alguma coisa, eu já sei quando ela tá ali tentando usar a sedução, tentando usar o sexo pra poder, tipo, que prender o cara. E não porque ela tá realmente afim. Você acha que o cara não percebe, gente, essas coisas? Para de ficar acreditando em papo de coach, sabe? E o pior eu acho, um homem falar uma merda dessa é até compreensível porque a gente tá numa sociedade machista mesmo, né? Então ele só tá precisando vender o conteúdo dele, vender o livro, vender as aulas e tudo mais. Ele quer passar essa informação para poder ganhar dinheiro, mas ele não tá no nosso corpo pra saber das coisas, entende? Agora, porra, uma mulher passar uma merda dessa, eu acho, de verdade, eu olho essas mulheres que ensinam essas porras e eu penso, mano, primeiro, além de ser a mulher frígida, né, isso aí é certo, é uma mulher fraca, porque ela não tem uma capacidade de peitar as pessoas, de peitar a sociedade para viver a vida da forma que ela escolheu. Ela tá se rendendo à expectativa social. Mas o cara viu que você deu no primeiro encontro, aí ele vai pensar, nossa, ela é fácil, ela não é uma mulher pra casar. Aí ele vai sair correndo. Ué? E você acha que eu vou querer uma porra de um homem que pensa assim? Pra quê? Pra quê que eu vou querer esse caralho? Eu vou fazer o que com essa porra na minha vida? Qual a utilidade desse homem? Você entende? Nem eu, nem mulher alguma que tenha autoestima, que se preze, sabe? Que tenha construído uma vida, um auto respeito, uma autoconfiança. Nenhuma mulher nessas condições vai se importar, gente, com a opinião de homem sim, gente. Sabe? O que eu vou querer fazer, se eu decidir transar com um cara, foi porque eu tive tesão nele e eu achei que eu devia dar pra ele. Então eu vou lá, vou transar. Se ele for um cara legal, de repente a gente pode desenrolar alguma coisa. Eu vou vendo isso daí com o tempo. Entende? Mas se ele for um babaca, se eu perceber que ele é um babaca desse tipo, eu nunca mais vou olhar pra cara dele. E foda-se, vida que segue, ele vai ser só mais um. Eu não vou usar ele pra mais nada. Provavelmente nem pra transar com ele de novo. Então, isso não vai fazer diferença na minha vida. Minha linda, você que está sendo influenciada dessa forma, entenda o seguinte: mulheres fortes, mulheres que são seguras, que elas têm autoconfiança, que elas têm autoestima, que elas sabem o valor que elas têm, a gente não se importa com o que o homem vai pensar, não. A gente não se importa. Se der pra gente criar uma conexão legal
com esse cara, e isso só vai acontecer se ele for um cara que estiver dentro das nossas expectativas, que atender os nossos critérios. Se der, a gente tenta, a gente vai conhecendo a pessoa, a gente vai levando com essa pessoa, entende? Para ver até onde aquilo vai se desenrolar. E no momento em que isso não funcionar, tchau. Tchau. Não tem segredo, é só isso. Pra que você acha? Você acha? Olha, o caminho que a gente tem que percorrer pra gente ter segurança, autoestima, autoconfiança, pra gente construir as nossas coisas, pra gente conseguir as nossas coisas, sabe? Que é tão difícil. Você acha que eu vou querer saber o que um cara que eu mal conheço pensa? Isso vai ser importante pra mim o quê? Eu vou fazer o que com isso? Vou enfiar no cu? Entende? Não tem serventia nenhuma. Nenhuma. Entendeu? Me pegou muito. Eu acho que quem falou isso foi até aquele cara do tal do Campari, algo assim, né? E ele falando sobre a questão do cara ter que esperar a mulher marcar ele numa história. Ah, tirou uma foto, vamos ver se ela não vai marcar que tá com você. Porque se ela não marcar, porque ela tem outros caras. Cara, vou dar meu exemplo, ok? Eu não marcaria uma pessoa que eu tô ficando por questões de privacidade. Mas, se eu tô ficando no sentido de desenvolver alguma coisa com essa pessoa, de repente, nos melhores amigos eu até poderia colocar. De fato. Só que um cara que eu acabei de conhecer, gente, eu acabei de conhecer o cara. Qual é a lógica de eu pegar e eu sair marcando o sujeito ali? Entendeu? Isso não significa que eu não esteja realmente a fim de tentar alguma coisa com ele, ou de conhecê-lo melhor, pelo menos. Isso não significa tampouco que eu tenho um monte de cara que não pode me ver com outro homem. Isso não tem nada a ver. Eu posso estar ficando somente com aquele cara, mas eu tô querendo preservar minha intimidade. Mas qual é a atitude correta da pessoa, tanto homem quanto mulher, né? Ao se sentir incomodado pelo fato de eu não marcar a pessoa no story. Ela chegar pra mim e falar, Lauren, por que você não me marcou ali? Ou por que você tem algum problema de alguém ver a gente junto? Ou você tem algum problema? Como é que tá essa situação? Cara, é só isso. Eu vou chegar pra você e vou te falar, não, eu não te marquei por causa disso. Se eu tivesse de fato alguém, eu ia pegar e ia falar. Qualquer pessoa normal, gente, funciona dessa forma, entendeu? É só você conversar. Pessoas são muito complexas e muito diferentes. A gente classificá-las dessa forma tão simplista. Imagina um casal que ambos seguem coach. Ambos estão pagando curso, estão seguindo conselhos de coaches amorosos, né? Esse casal não vai funcionar. Por quê? Porque ambos vão ser ensinados a fazer jogos. A mulher vai ser ensinada a não dar, né? O cara vai ser ensinado a ficar testando a mulher, aí vai ficar esse troca-troca aí, eles não vão se entender. Por quê? Às vezes o casal tá até afim, só que a falta de... Gente, nós somos seres humanos. A gente tem um superpoder maravilhoso chamado diálogo. Então, a gente deve sentar com a pessoa e conversar. Entendeu? É muito simples. Aqui virou um comércio desenfreado, as pessoas querem vender. Entendeu? Você é a mercadoria. Você é a mercadoria. As suas inseguranças, a sua ansiedade é a mercadoria. Só que a merda é que essa palhaçada que estão te ensinando, ela não tá melhorando o mercado amoroso, digamos assim. Não tá. Pelo contrário, tá criando pessoas com medo, pessoas engessadas, pessoas inseguras. Fazer joguinho não significa que você tem autoestima. Eu acho que a autoestima, ela diz muito mais respeito a eu ter coragem, eu ter peito de chegar pro cara e falar assim, e aí, você vai fazer tal coisa? Você quer tal coisa? Eu acho que tá muito mais ligada à minha coragem de me expor e falar pra pessoa o que eu tô de fato interessada em fazer ou o que eu não quero fazer, do que eu ficar dando rodeio, entendeu? Do que eu ficar segurando a onda, tô com vontade de dar, não vou dar. Tô com vontade de mandar mensagem, não vou mandar. Tô querendo fazer isso aqui, vou fazer aquilo pra ele pensar tal coisa. Eu acho que isso não é autoestima, né? Isso, pelo contrário, é você se colocar no molde que a sociedade impôs há muitos séculos atrás, que deveria ser seguido, você perpetuar essa merda que não tá fazendo bem a ninguém, porque a nossa sociedade hoje é outra, e acima de tudo você tá se colocando pra trás. Quando você quiser seguir conselho para você melhorar as suas relações interpessoais ou as suas relações amorosas, procura profissionais da área de saúde mental, né? Procura
psicólogo, procura psiquiatra, mas aqui, quer consumir conteúdo no YouTube, procura vídeos de psicólogo. Eu acho que o Marcos Lacerda é um excelente psicólogo. Tem outra moça que... Poxa, eu não vou lembrar o nome dela agora. Não vou lembrar. De repente, se eu lembrar, eu boto aí na caixa depois. Mas, cara, o psicólogo, ele pode te ajudar. Ele tem um ponto de vista muito mais sensato, entendeu? Para com essa merda de ficar ouvindo gente maluca. Para com essa porra, gente. Essas pessoas são doidas, elas só querem vender curso, entendeu? Elas só querem vender curso e de certa forma, gerar mais gente com os mesmos problemas que elas tiveram na vida delas. É isso, gente. Por hoje é só. Beijo grande e até.